Olá, graça e paz a todos. Eu sou o pastor Gilber Donizete, editor do blog Cristianismo Radical, e peço que você dê o seu joinha aí no vídeo, seu like, e se inscreva no canal. Eu gostaria hoje de começar a falar um pouco do meu testemunho pessoal e da minha experiência religiosa, desde o início. Eu gostaria de ler um texto da Bíblia, que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo 10, que diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, e me creais, e entendeis que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum outro haverá. Eu escolhi esse texto porque esse texto é um texto muito utilizado por um grupo religioso conhecido no mundo todo, que são os Testemunhos de Jeová. Eu nasci em uma família católica, romana, e quando eu tinha 11 anos de idade, no meio de um problema familiar que a nossa família estava tendo na época, um dia minha mãe recebeu a visita de uma senhora que bateu a porta e começou a apresentar para ela as famosas revistas Sentinela e Despertai, e começou a falar sobre religião e se ela gostaria de ter uma visita de um estudo bíblico na sua casa. E minha mãe aceitou. E a partir daí, todas quinta-feira, em nossa casa passou a ter um estudo, onde essa senhora, juntamente com seu esposo, vinha e fazia a leitura da revista Sentinela e Despertai e também desse livro aqui. Só que hoje, na época ele era azul, ele era um livrinho azul, a capa dele era azul na época, que era Poderá Viver para Sempre no Paraíso da Terra. Esse livro é um livro praticamente discipulado para as pessoas, que começam a frequentar a religião dos Testemunhos de Jeová. Então eles começam a fazer isso, leem um texto, explicam, depois tem algumas perguntas no final, igualzinho a revista Sentinela Despertar tem também, e aí faz as perguntas e as pessoas respondem, e é dessa forma que é feito. Meu pai também logo começou a participar, ele trabalhava, viajando, mas quando estava em casa passou a frequentar também as reuniões, e nos fins de semana eles começaram a nos levar, então nos convidaram para uma reunião no Salão do Reino. E aí levava, minha irmã criança na época, e eu pré-adolescente, e aí começaram a levar a gente nas reuniões, e quando chegava lá no Salão do Reino, era como se fosse um culto, mesmo. Na época o horário era bem cedo, era cerca de 17 horas na época, 18, e não tinha instrumentos musicais no Salão do Reino. Isso na época que eu frequentei, ficava tocando lá, tipo uma vitrola lá, e aí eles cantavam um hino, tipo no inário, com esse acompanhamento lá, como se fosse um playback, vamos dizer assim, e depois era passada a palavra para o ancião. E aí ele chegava e pegava justamente essa revista, Sentinela ou Despertai, e aí dava uma palavra lá sobre algo que estava lá, e no final ele fazia perguntas para o público, Aí as pessoas tinham liberdade de responder. Assim, no nosso caso evangélico, parecia um pouco o sistema da escola dominical, só que isso era uma reunião pública à noite. E eu me lembro que 11, 12, com os 13 anos que estive lá com meus pais, minha irmã, chegou um ponto que eu comecei já a responder. Só que antes, eu lembro de
gente comprou um livro, que foi esse, que é um livro ilustrado, Meu Livro de Histórias Bíblicas. Então aqui, praticamente as histórias mais conhecidas da Bíblia estão nesse livro. Com esse livro eu comecei a me familiarizar com as histórias da Bíblia, Davi e Golias, né? Moisés, Abraão, né? E histórias de Cristo. E na época, justamente nessa época, começou a passar na Rede Globo de televisão uma série, né? Na época era inédita no Brasil, foi a primeira vez que passou, Os Grandes Heróis da Bíblia. Então, cada dia era um personagem, né? Sansão e Dalila e tal, e na época eu era um adolescente, gostava muito de heróis, né? De super-heróis, né? E via na televisão, então a história de Sansão me chamou muita atenção, né? E eu me lembro que perguntei para a moça que dava o estudo para nós se estava na Bíblia essa história e se estava onde que se encontrava, né? Que eu não conhecia, né, a Bíblia. Na época o que eu fazia era um catecismo, né, na Igreja Católica, porque eu estudava num colégio confessional religioso católico. Na época eu estava fazendo a primeira comunhão, que é um processo que você faz para você participar, né, da Eucaristia, né, católica. Isso tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a gente estava estudando os testemunhos de Jeová, estava fazendo esse estudo de primeira comunhão. Mas era muito basiquinho, né? Lá, esses estudos lá, católico, e lá com os testemunhos de Jeová eles falavam mais. Aí ela me mostrou, abriu uma Bíblia, na época a Bíblia deles era uma Bíblia verde, capa verde, depois passou para capa preta, mas na época era verde. E não vinha escrito Bíblia na capa, não. Ela vinha escrito assim, Tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras. Né? Era desse jeito que vinha escrito. Aí ela abriu no livro de Juízes, capítulo 13 ao capítulo 16, e me mostrou. Falou, não, está aqui a história de Sansão, né? Aí eu achei interessante e continuei vendo a série. E aí comecei a ler esse livro, meu livro de histórias bíblicas, li ele todinho, rápido. E aí a gente ganhou 2 Bíblias, né, que eles nos deram. Eles dizem que essa Bíblia é a melhor tradução do grego, por isso tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras, que as outras traduções, quer dizer, protestante, católica, não está legal, né? E aí eu passei com o tempo no Salão do Reino a começar já a responder perguntas. Com 12 anos de idade, estava lá já, na hora que o ancião perguntava, eu estava respondendo. O processo discipulado lá demora de 6 meses a 2 anos. Então, nesse período, espera-se que a pessoa se prepare para batizar. Aí, eu lembro que no ano que estava tendo, depois eu fiquei sabendo, é claro, né, depois tornei evangélico, que nesse ano estava tendo um grande movimento evangélico no Brasil inteiro, que chamava Geração 79. E eu só fui saber disso depois, né? Eu não sabia. Mas nós lá, a gente foi convidado para participar de um congresso dos Testemunhos de Jeová. Esse congresso foi realizado na época no ginásio do TC, e onde teve lá a celebração da ceia deles lá e o batismo, né? Aí fazer uma piscina lá, e aí as mulheres de maiô lá, né, batizando, os homens, então parecia. Mas nós não chegamos a batizar, porque a gente acabava que os ensinos deles chocavam alguns conceitos nossos. Por quê? Porque no catolicismo, como os cristãos em geral, se ensina o quê? Que existe um único Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus morreu crucificado numa cruz e Jesus é Deus. Bom, isso aí entrou em choque. Por quê? Porque no ensino Testemunho de Jeová não existe trindade. Não existe Santíssima Trindade. Eles falam que quem criou a doutrina da Trindade foi Constantino, o imperador Constantino, lá no ano 300 e pouco, quando ele oficializa o cristianismo, no Concílio de Nicéia, em 325, que é criado o conceito da Trindade. Não tem. E Jesus, eles ensinam sobre Jesus. Tem um livro aqui deles,
que é o maior homem que já viveu. Então, aparentemente, parece um livro bonito, ilustrado, fala Jesus como o maior homem. Mas tem um problema. Jesus não é Deus, para os testemunhos de Jeová. Jesus é o primeiro anjo criado por Deus. É o primeiro filho de Deus nesse sentido. Né? Ele é um ser divino sem ser Deus. É um negócio, é um conceito que eles criaram deles lá. Então aí, e a Bíblia, Testemunho de Jeová, tem textos que eles dizem que é a melhor tradução que tem, mas tem textos que se chocam com quando você vai ler a Bíblia, seja ela católica ou protestante, você vai ver textos que chocam. Né? Então, por exemplo, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que você pode abrir aí, sua Bíblia está escrita assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Na Bíblia do Testemunho, a tradução deles está escrito: no princípio era a palavra, até aí tudo bem, que a palavra é o Verbo, é o Logos, né, como no grego. E a palavra era como um Deus, mas D minúsculo, mas não era Deus. Outra coisa, então aí houve uma mudança total de sentido, né? Porque se João está afirmando ali que Jesus é o Verbo, é o Logos, é a palavra, está afirmando ali que ele é Deus, ali estão afirmando que não é. Né? No texto lá está traduzido ao sentido totalmente inverso. Eles também, como eles não creem na Trindade, aí também existe um problema com relação à pessoa do Espírito Santo. Então eles não creem que o Espírito Santo é uma pessoa, mas ele é uma força ativa de Deus. Então, eu fui convidado para fazer parte de um trabalho de evangelismo, saindo evangelizando, e ao ler os folhetos, né, do evangelismo, eu descobri que eu mesmo tinha que fazer aquilo que estava falando lá. Eu quero reconhecer que era um pecador, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, conforme Romanos 3:23, independente da idade, que só a obra de Cristo na cruz e crer nessa obra que nos salva, porque o homem não pode salvar a si mesmo, e fazer uma oração simples pedindo que Deus entrasse, né, o Senhor Jesus entrasse em meu coração e me salvasse. Quando eu fiz essa oração, senti uma paz tremenda e foi um divisor de águas quando tive um encontro com o Senhor. Nós decidimos que não mais estaríamos frequentando o Salão do Reino e nos batizamos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, membro desde essa época, e passei a servir o Senhor. O que eu posso dizer agora, fazendo um retrospecto sobre esses ensinos, é que eles são antibíblicos, né? São antibíblicos. Testemunhos de Jeová são pessoal que tem um movimento muito fraterno entre eles, educados, faz uma obra de evangelização muito grande, muito forte, mas o problema é que a doutrina não está correta, e coisas muito sérias. Por exemplo, não crer na doutrina da Trindade. A palavra Trindade não se encontra na Bíblia, mas a Trindade se encontra na Bíblia toda, começando em Gênesis. Quando Deus diz, façamos o homem, está no plural, Deus não está falando com anjos, está falando com alguém igual em eternidade, em poder. Na Torre de Babel, desçamos novamente no plural e confundamos as línguas. Né? E a gente vai ver sobre o Espírito Santo atuando no Antigo Testamento, né? A gente vai ver a segunda da pessoa da Trindade em uma forma de teofania em alguns momentos, né, atuando no Antigo Testamento. E quando no Salmo 110, a Trindade ali, simplesmente a pessoa do Pai e do Filho, muito clara ali, né? Quando Davi fala assim, disse o Senhor a meu Senhor. Disse o Senhor a meu Senhor. Está falando ali, né? Duas pessoas da Trindade. Primeira e a segunda pessoa da Trindade. Quando chega no Novo Testamento, aí não tem nem que ver, né? No batismo de Jesus, o Filho é Jesus, estava sendo batizado. O Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba. E o Pai bradou do céu, esse é o meu Filho amado em quem me comprazo.
Na fórmula do batismo, em Mateus 28, 18 a 20, né, ide por todas as nações, ensinai, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até na bênção apostólica, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13, que foi o primeiro credo da história da igreja, quando Paulo diz, na graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Quando Jesus diz, olha, eu e o Pai somos um. O Espírito Santo é uma pessoa, não é forçativa, porque Pedro, no episódio lá, quando Ananias e Safira, no capítulo 5 de Atos, são punidos, ele diz, por que mentistes ao Espírito Santo? Só pode mentir uma pessoa, não uma força, não um vento, não uma energia elétrica, é uma pessoa. Ora, não mentistes aos homens, mas a Deus. Ele está falando que o Espírito Santo é Deus.